Eu nunca contei isso em voz alta, porque até hoje, quando lembro daquela casa, eu ainda sinto o mesmo frio que senti naquela primeira noite. Não foi um susto, não foi um vulto rápido, foi algo que chegou e ficou. E quanto mais a gente fingia que não via, mais aquilo se aproximava. Se você tá ouvindo esse relato agora, eu acho melhor você buscar alguém para não ficar sozinho. Vai dar medo. O primeiro relato se chama A Casa Me Respondia. Naquele tempo, meu pai decidiu comprar uma casa afastada do povoado. Era uma construção antiga, simples, erguida com madeira grossa e paredes de barro batido. Diziam que a casa estava vazia havia anos, mas ninguém explicava o motivo. Quando perguntei a um vizinho por que ninguém mais morava ali, ele apenas respondeu: Casa velha sempre guarda coisa velha. Naquela época, eu ri. Mas depois de um tempo, lembrar disso perdeu a graça. A casa fazia barulhos que não combinavam com o vento ou com chuva. Não era estalo de madeira. Era como se alguém andasse devagar, arrastando o pé no assoalho, como se pedras caíssem no telhado. Meu pai dizia que aquilo era coisa da nossa cabeça. Minha mãe rezava em silêncio. E eu fingia dormir. Uma vez eu ouvi chamarem um nome. Não foi um chamado alto. Foi um sussurro no meu ouvido. Dizia um nome que eu não reconhecia. Mas era como se buscasse por aquela pessoa. Eu sentei na cama. O quarto estava escuro e a porta fechada. Não tinha como alguém ter entrado. Mesmo assim, eu sabia. Tinha alguém ali. Eu levantei devagar. Cada passo parecia alto demais. E quando encostei a mão na porta, ela abriu sozinha, como se estivesse me esperando, como se quisesse que eu atravessasse, porque alguém me encontraria do outro lado. Não abre, sussurrou a minha mãe do outro lado do quarto. Foi aí que eu entendi. Ela também estava ouvindo. E nesse momento, batidas começaram. E depois delas veio um som pior, um som de respiração, do outro lado da porta. Isso se repetiu algumas vezes e só cessou depois de rezas. Se você já sentiu que não estava sozinho em algum lugar onde só estava você, comenta aí, deixa seu comentário, deixa seu like e se inscreve no canal. Agora a gente vai pro segundo relato. Esse segundo relato não tem título, ele é do interior de Minas Gerais. Escrevo essas linhas porque já não durmo há semanas e porque sei que, se não deixar isso registrado, o que aconteceu naquela casa pode muito bem se repetir com outros. Eu tinha 12 anos quando minha família precisou se mudar para aquela casa. E logo na primeira noite eu percebi que algo ali não obedecia o tempo. A madeira do assoalho rangia, as portas batiam, o escuro parecia ter profundidade. Minha mãe foi a primeira a adoecer. Ela acordava dizendo que alguém se sentava à beira da cama dela, que o colchão afundava devagar, como se um corpo muito pesado se acomodasse ali. Meu pai sentia medo, mas dizia, achando graça, que era imaginação. Até a noite em que ele também ouviu passos lentos se aproximando, indo até a cama e se sentando perto de minha mãe. Um dia eu vi, não com os meus olhos, mas com a sensação que entra pela nuca. A casa ficava gelada sem motivo. As lamparinas tremiam e uma sombra se formava no canto, sempre no mesmo lugar. Não tinha rosto, mas tinha intenção. Nos observar, nos acompanhar. Na terceira semana, eu comecei a acordar com marcas roxas nos braços. Dedos. Eram claramente dedos. Minha mãe chorava em silêncio para não irritar aquilo. Ele. Era assim que ela chamava. Sim, ela já sabia que era um homem. Foi uma vizinha que nos contou. Disse que ali havia morrido um antigo morador. Um homem bruto, violento, que não aceitava a desobediência. Morreu, de repente, dentro da própria casa.
após uma briga com um conhecido, jurando que ninguém mais pisaria ali depois dele. E ele cumpriu. Naquela noite, sonhei que estava acordada. Vi o homem sentado à mesa, o rosto torto, os olhos fundos. Ele se aproximou para dizer com o rosto quase colado ao meu: enquanto alguém respirar aqui, eu não descanso. Eu acordei gritando. Depois disso, tudo piorou. Objetos mudavam de lugar. A água ficava turva. O cheiro de coisa podre vinha do nada. E de noite, exatamente à mesma hora, 3 batidas secas na parede. 1, 2, 3. Nunca eram 4. Meu pai começou a rezar e foi quando o espírito respondeu, na voz dele. Meu pai contou que quando ele era menino já tinha visto aquele mesmo homem. Em outra casa, em outro vilarejo. Era o mesmo olhar, a mesma presença. Ele disse com a voz falhando: esse não é um espírito preso. É algo que escolhe onde ficar. Ali eu entendi que o espírito não era o do homem que ali morara, mas de algo que nos acompanhava, que simplesmente tomara uma forma adequada. Na última noite, a casa inteira tremeu. As portas bateram, as paredes gemeram, e ouvimos claramente alguém descendo do forro, passo por passo, até parar na sala. Meu pai abriu a porta. Não havia nada. Mas no chão estavam marcas de pés descalços, afundados na terra, saindo da casa. Nós fomos embora ao amanhecer sem olhar para trás. Parecia que a casa sabia que a gente ia embora. Ainda hoje, quem passa pela estrada à noite perto daquela casa diz ver uma luz acesa e ouvir passos. Mas, gente, vocês já ouviram falar de espíritos que tomam forma de coisas que ali viveram? Não espíritos que de fato são das pessoas que habitaram o lugar, mas de algo que decide tomar a forma delas para assustar? Eu acho esse tipo de coisa interessante. Se vocês quiserem mais relatos, por favor, se inscrevam no canal, comentem, sigam aí para que vocês não perderem nada, porque tem bastante vídeo vindo. E até a próxima!